tardes. Estamos começando mais uma edição do programa Cultura e Saúde. E o tema de hoje que nós abordaremos será rejuvenescimento e estética. Então, a nossa convidada de hoje é a minha amiga, minha colega e também amiga de infância, a doutora Juliana Coronado. Primeiramente, gostaria de agradecer a doutora Juliana por nos receber aqui na sua clínica. Quais são as novidades hoje em termos de rejuvenescimento facial, quais procedimentos, qual a maior procura hoje e também o benefício do bem-estar desta pessoa que procura este atendimento. Hoje em dia, as pessoas querem estar de bem consigo mesma, de bem com o mundo, e para isso, a autoestima, o cuidado consigo, eu falo não só com a pele, mas eu também digo com o espírito, é muito importante. Então, a procura hoje nos consultórios médicos para a parte de estética, para a pessoa melhorar a sua fisionomia, se sentir melhor, é muito grande, Fabiano. Rejuvenescimento em si é uma das coisas que particularmente eu mais gosto de fazer, que é a avaliação global de tudo aquilo que na face está levando a pessoa a aparentar um aspecto mais envelhecido, a pele mais desidratada. Isso a gente vai corrigindo aos poucos e a avaliação é muito individualizada de cada paciente de acordo com aquilo que ele apresenta, em termos de rugas, de flacidez de pele, de textura de pele. E é tudo isso que a gente vai cuidar, das linhas dinâmicas, das linhas estáticas, da melhora como um todo, para que essa aparência fique melhor. A pessoa, claro, nunca vai voltar a ter seus 20 anos, mas ela vai ter um aspecto mais saudável, mais rejuvenescido, um ar, uma expressão mais descansada, e é isso que as pessoas acabam buscando no consultório atualmente. Juliana, vamos falar um pouquinho sobre o Botox, que é muito propagado, muito falado, né? E muitas vezes algum paciente que já fez uso de Botox, ele fez a aplicação e falou, poxa, mas o meu Botox, ele durou nem um mês, durou um mês e meio. É muito comum, muitas vezes, ouvirmos críticas a este respeito, porque muitas vezes alguns profissionais não utilizam o Botox, né? E sim uma toxina botulínica qualquer. Então, acaba o quê? Generalizando e também denegrindo um pouco a imagem desse procedimento. Como que está hoje em dia a questão do Botox? Essa questão é muito interessante, a gente está comentando. Hoje, o Botox em si é uma marca. O distribuidor se chama Allergan. Na verdade, a gente tem várias toxinas botulínicas hoje no mercado, de várias marcas. Algumas boas, não só o Botox, hoje a gente tem o Dysport, que é uma marca muito boa, o Xelmin, que é uma toxina botulínica alemã também, que é de excelente qualidade, assim como temos também os produtos de qualidade inferior. Então, cada médico que trabalha com toxina botulínica, lógico, ele tem que ter experiência e prática com aquela determinada toxina. Outras coisas que influenciam, tanto no quesito tempo de duração, além, na verdade, do paciente, da musculatura do paciente, porque o Botox, a toxina botulínica, ela vai fazer o quê? O relaxamento dos músculos da face, melhorando as rugas dinâmicas, aquelas ruguinhas que você tem na testa, os pezinhos de galinha, né, que são aquelas linhas radiais ao redor dos olhos. É para isso que serve a toxina botulínica. Então, quando a gente recebe o produto, esse produto ele deve ser realizada uma diluição em soro fisiológico. E essa diluição tem que ser adequada para a quantidade de unidades. Então, infelizmente, no Brasil, a gente tem colegas que usam toxinas que não são de boa qualidade, usam uma diluição inadequada, ou seja, diluem a toxina botulínica numa quantidade maior de soro fisiológico do que é indicada, aí com certeza essa toxina não vai durar na pessoa nem um mês ou dura 2 meses no máximo. A gente tem muita cautela no uso da toxina botulínica, por isso que é um procedimento único, exclusivo, médico,
A gente tem que ter um conhecimento da anatomia dos músculos da face. Você vai individualizar a aplicação para cada paciente de acordo com as linhas de expressão, com a movimentação dos músculos da face desse paciente, sempre preconizando uma diluição correta. A toxina ela vai durar em torno de 4 a 6 meses. A gente fala que nos homens ela dura um pouco menos, porque a musculatura facial do homem, geralmente, ela é mais espessa, ela é mais tensa, então acaba durando um pouquinho menos. Mas, em suma, o que a gente tem que ver? Qualidade dessa toxina, diluição correta. E, na verdade, por que volta a movimentar a musculatura? Porque ocorre um rebrotamento dos axônios na placa motora ao longo dos meses, porque o músculo ficou relaxado e, com isso, vai voltando a movimentar a musculatura. Mas o importante é você procurar um médico habilitado, uma pessoa que utilize um produto adequado e, na verdade, o paciente tem o direito de saber qual toxina está sendo aplicada nele, qual a marca dessa toxina. E sempre, quando se faz um procedimento desse tipo, o paciente deve retornar ao consultório depois de 15 a 20 dias para ver como ficou o resultado dessa aplicação. Bom, hoje também, na área cosmética, na área dermatológica, muitas tecnologias estão sendo utilizadas. E, dentre elas, nós podemos destacar aí o laser, por exemplo, né? E existem vários aparelhos aí, vários tipos de laser, de diversas intensidades. Existem aí a luz pulsada. Então, quais são os aparelhos, quais são as novidades hoje no mercado e qual é a indicação de cada aparelho, de cada laser, a intensidade de cada um? Hoje a gente tem uma infinidade de tecnologia no mercado. A gente tem que saber filtrar um pouco isso daí. A gente tem os aparelhos, como você disse, de luz intensa pulsada, que geralmente são indicados para tratar manchas, né, melanoses, aquelas manchinhas de mãos, manchinhas de rosto, de colo. A gente tem os lasers para lesões simplesmente absolutamente vasculares, que são os lasers que a gente usa para nevoangioma, para hemangioma, para vasinhos de face, vasinhos de perna. E também temos os lasers fracionados para rejuvenescimento, que hoje é uma tendência mundial, principalmente o laser de CO2 fracionado, que é um laser que veio para revolucionar. Antigamente havia o CO2, quando ele não era fracionado, a gente se falava muito no resurfacing a laser, onde o paciente demorava para recuperar a pele, ficava às vezes 30 dias com o rosto muito vermelho, inchado. Depois eles resolveram fracionar esse laser. E isso foi uma revolução, porque minimizou o tempo de recuperação dessa pele, otimizou-se os resultados em relação ao rejuvenescimento, e é um laser que também usamos muito para tratamento de estrias, para tratamento de cicatrizes de acne, e entre outras coisas. E os resultados são muito bons quando bem utilizado. Em relação à potência de laser, de equipamentos em luz pulsada, enfim, isso tudo deve ser adequado de acordo com o fototipo de pele, ou seja, com o tom da pele, que vai do mais claro, que é aquela pessoa de olhos azuis, loira, até o fototipo 6, que é a pessoa, né, de pele bem morena ou negra. Então, você tem que adequar a esse fototipo, ao que você quer para aquele paciente, a idade que ele tem, se é uma pele mais fotoenvelhecida ou menos, mais manchada ou menos manchada. E sempre levando em consideração um preparo prévio dessa pele, porque daí você vai otimizar seu resultado final. Mas hoje existem diversas tecnologias. Outra coisa que as pessoas confundem muito é a questão de laser e radiofrequência. A gente tem aparelhos, equipamentos de radiofrequência hoje, que são o Accent, o Tripolar, PowerShape tem também radiofrequência associada, que são para tratamentos, na verdade, de flacidez. Ou a gente tem também os equipamentos corporais de radiofrequência, com a ponteira corporal para tratamento de celulite. Isso já não é um laser, é uma radiofrequência, mas acaba que o pessoal fala tudo laser, laser, mas na verdade os lasers se resumem mais a isso que eu havia comentado anteriormente. Também é muito importante nós frisarmos aos nossos telespectadores
a importância do preparo da pele, né? Principalmente agora no verão. Muitos pacientes acabam vindo procurar esse tipo de tratamento, aí, principalmente depilação a laser, com a pele bronzeada. E é uma das contraindicações em relação ao tratamento a laser, não é, doutora? Exatamente. Se você tem um paciente que está com a pele bronzeada, principalmente para você fazer um laser, seja de diodo, um light shear ou um soprano para depilação, a gente contraindica. Então, esse paciente vai usar um clareador, vai evitar o sol durante uns 30 dias para ele retornar para fazer a sessão. Senão, você corre o risco de ter uma complicação, uma queimadura, alguma coisa que a gente não queira. Então, o laser é muito bom, desde que bem utilizado. E é o que eu digo, o preparo da pele é fundamental, seja com qualquer equipamento que você vai utilizar, eu falo, você tem que observar as indicações precisas, ter o cuidado com o paciente no pós. O paciente fez uma sessão de laser, seja qual for, ele tem que retornar ao consultório para ver o que aconteceu. Porque ele pode ter tido uma complicação e, muitas vezes, o médico não fica nem sabendo. Então, tem que haver esse feedback. O paciente fez, seja uma sessão de laser no buço para depilação, seja uma sessão de luz pulsada para manchinhas na mão, ele tem que retornar. E muitas vezes há necessidade de se fazer 2, 3, 4 sessões, dependendo daquilo que ele quer tratar. E também tem coisas que não tem indicação de laser e às vezes acaba se fazendo laser. Então, hoje em dia está uma panaceia de laser. Eu acho que a gente tem que filtrar um pouco os pacientes que têm indicação para laser, para luz pulsada, e não jogando todo mundo, independente de qualquer coisa. Eu acho que tem que individualizar a terapêutica, seja lá qual for. Juliana, nós estávamos comentando agora há pouco sobre as terapias a laser, sobre os aparelhos a laser. E uma coisa que é muito importante, que a gente está sempre lendo nos jornais do Conselho de Medicina e também a mídia vem expondo muito, alguns processos médicos em relação a pacientes que tiveram tratamentos mal sucedidos e também queimaduras. Porque a maioria dos aparelhos hoje que as clínicas oferecem são aparelhos locados, que dificilmente uma clínica terá todos os aparelhos, até porque é inviável financeiramente, né? E eu mesmo já presenciei paciente na minha clínica reclamando que fizeram um tratamento, esse paciente foi submetido a um tratamento, mas, na verdade, quem realizou o procedimento foi uma técnica, ou melhor, os técnicos que acompanham o aparelho, quando esse aparelho é locado para alguma clínica. Mas a gente tem que frisar muito bem ao nosso telespectador que esse procedimento é um procedimento exclusivamente médico, não do técnico do aparelho ou da empresa que está vindo à clínica, né? E caso haja um erro no tratamento, um erro de técnica no procedimento a laser, quem será responsabilizado será o médico, a clínica, e não a empresa ou o técnico que realizou. Então, o que eu gostaria de saber é se esse é um procedimento realmente exclusivamente médico, ou o médico não tem que estar presente, ou quem vai operar o aparelho é a técnica responsável pela vinda do aparelho até a clínica. Na verdade, Fabiano, as técnicas a laser, luz pulsada, botox, preenchimento, tudo isso são inerentes, eu falo, é ato médico. Então, se o equipamento chega na sua clínica e você vai trabalhar vários pacientes com essa técnica, com esse laser, realmente o médico deve estar presente, porque a técnica que veio, primeiro, ela não é médica, ela é uma técnica, ela teve um treinamento para auxiliar naquele procedimento, mas a responsabilidade daquele procedimento é única e exclusivamente do médico. Então, se houver alguma complicação, como você disse, quem vai responder por isso é o médico. Por isso que o paciente tem que ter retorno dessas sessões. E assim, hoje em dia, como a gente estava falando, existe uma banalização muito grande em relação aos procedimentos.
a gente vê, principalmente, até o pessoal, essas empresas, algumas empresas locando equipamentos, determinados equipamentos para não médicos. Isso é muito grave. E as pessoas têm ainda a coragem de se submeter a sessões de luz pulsada, de depilação a laser, com um não médico. Se essa pessoa tiver uma complicação, quem vai responder por isso? Me fala. Então, vamos falar um pouquinho sobre o preenchimento e quais as regiões do nosso corpo, onde pode ser feito o preenchimento, para que serve, qual é a finalidade dele. Os preenchimentos, como o próprio nome diz, são substâncias utilizadas para volumização, para aumentar volume, para dar volume e para corrigir principalmente aquelas rugas que a gente diz que são estáticas. Por exemplo, sulcos ao redor dos lábios, aumento do volume dos lábios, correção de ruguinhas finas ao redor dos lábios. Quando a pessoa quer, por exemplo, aumentar o volume da região da maçã do rosto, do malar, aumento do volume do queixo, se houver necessidade, indicação. Hoje também se utiliza muito preenchimento para a região das mãos, quando a mão fica com aquele aspecto bem envelhecido. E nós temos vários produtos com registro na Anvisa, que a gente utiliza hoje para fazer esse tipo de preenchimento. O principal deles, e que as pessoas conhecem mais, é o ácido hialurônico. São os preenchedores à base de ácido hialurônico. Nós temos várias marcas no mercado. O ácido hialurônico, eu sempre falo, é um gel transparente, viscoelástico, que a gente coloca embaixo da pele para que haja correção, volumização, melhora do contorno do lábio, enfim, aquilo que você quer tratar. São as rugas estáticas, principalmente. E também hoje temos os preenchimentos à base de hidroxiapatita de cálcio, que é muito utilizado nos Estados Unidos, que é um preenchedor que é muito legal para usar no dorso das mãos, na volumização facial, e também acaba estimulando o colágeno, é um preenchedor um pouco mais duradouro. Então, eu acho que o principal é você ter habilidade em fazer e você usar um produto de boa qualidade. Esses dois produtos que eu falei, o ácido hialurônico, dificilmente você vai ter uma complicação. Se houver uma complicação, seria uma mancha roxa, uma equimose, um edema transitório, né? Não vai causar alergia na pessoa, porque ácido hialurônico, a gente já tem ácido hialurônico na nossa pele, nas nossas cartilagens. E com o passar dos anos, Fabiana, a gente vai perdendo volume facial. E essa é uma das características que a gente corrige para que a pessoa tenha um aspecto mais rejuvenescido. A área hoje da cosmetria, da dermatologia, vem evoluindo muito e sempre vem aparecendo algumas novidades. Por isso que os profissionais hoje têm que estar sempre se reciclando, sempre buscando novos conhecimentos. E hoje, quais são as novidades na área cosmética? Na verdade, é muito interessante, porque essas revistas de beleza que a gente tem hoje, o paciente já chega para a gente perguntando, né? Ai, doutor, esse creme, esse laser, esse procedimento X, Y ou Z. Como eu havia dito, a gente tem que filtrar muito, porque se você for pensar novidades aparecem todo santo dia. O que a gente tem é que o médico em si ele tem que participar de eventos que lhe tragam essa atualização da forma mais adequada, né? O médico não pode se atualizar através de revista, ele tem que se atualizar através de artigos científicos, de trabalhos publicados, de congressos, né? Tanto os congressos da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Academia Americana de Medicina de Dermatologia também, enfim. A gente tem, eu falo, novidades todo dia, toda hora. Né? Em cremes, então, eu falo que o Brasil é o segundo país do mundo que mais consome cosméticos, mais que a França. Então, na parte de cosméticos, os grandes laboratórios hoje, eles estudam, eles ficam pesquisando muita tecnologia para cremes que melhorem a textura da pele, que melhorem a hidratação, que fechem os poros, enfim. Uma série de coisas, mas de novidades, assim, Fabiana, inclusive mês que vem eu vou estar participando do meeting nos Estados Unidos. A maior novidade, o ano passado, quando eu participei do meeting, muito se falou da questão
na área da estética, da cosmetria, do laser de CO2, foi muito comentado, que nos Estados Unidos e na Europa é uma das coisas que mais eles têm utilizado. Sempre a toxina botulínica, né? E os preenchedores no geral, os novos ativos para se usar na parte cosmética para rejuvenescimento. Então, hoje a gente tem novos ácidos, novos hidratantes, princípios ativos que vão também, os nutricosméticos, que são cápsulas que se tomam para varrer radicais livres, para minimizar os efeitos da radiação ultravioleta A e B na pele, tanto de envelhecimento quanto de manchas. Então, acho que isso é uma pincelada geral, mais ou menos no que a gente tem hoje de mais novidades, vamos dizer assim. Em suma, é mais ou menos isso. Juliana, quais são os tipos de câncer de pele mais comuns hoje? Qual é o tratamento para esse tipo de câncer? Quais são as áreas mais comuns que ele pode aparecer? O tempo de evolução, porque muitas vezes aparece uma pintinha, aparece lá uma lesão na pele, e aquela pessoa acha que não é nada, aquilo vai evoluindo, vai aumentando, e quando ele vai procurar o médico, faz uma biópsia e vê que está com câncer de pele. E principalmente, na nossa região, que é uma região basicamente agrícola, as pessoas ficam mais expostas ao sol, no campo, na lavoura, sem um chapéu, sem se prevenir com um filtro solar. Então, hoje, o que é importante nós passarmos para os nossos telespectadores em relação ao câncer de pele? Na verdade, Fabiano, eu digo assim, a nossa pele é o nosso maior órgão. E é um órgão que está em contato direto com todos os outros órgãos do corpo através do sistema venolinfático. Portanto, hoje a gente tem 3 tipos de câncer de pele, que são os mais comuns, né? Que seriam o carcinoma espinocelular, o carcinoma basocelular e o melanoma. O melanoma é o tipo de câncer de pele mais grave. Geralmente, ele aparece na região das costas, do dorso, do colo, pode aparecer na face também. E é aquela manchinha preta, escura, um marrom escurecido, aquela manchinha vai mudando de cor, vai aumentando o seu diâmetro, vai ficando irregular. Então, basicamente, eu falo que, assim, muitas vezes o paciente reclama que dói, que sangra, que coça. Então, tem que ficar atento às lesões pigmentadas. As lesões pigmentadas que começam a sofrer alterações de tamanho, como eu disse, de textura, de cor, observem e procure um médico porque precisa ser examinado. O câncer mais comum de pele que a gente vê é o basocelular, que é mais comum nas áreas fotoexpostas, como orelha, nariz, face, no geral, e couro cabeludo, muitas vezes, pode aparecer também naquelas pessoas que não têm muito cabelo. É uma lesãozinha, geralmente, que começa vermelhinha, aí um nódulozinho, daí a pessoa refere que está descamando, às vezes sangra, vem aumentando aquela bolinha, aquele nódulozinho. Então, isso pode ser um carcinoma basocelular. Já o espinocelular, ele parece uma úlcerazinha, uma feridinha, geralmente muito comum na região do lábio, aquelas pessoas que tomam muito sol ao longo da vida, e o efeito da radiação ultravioleta ela é cumulativo. Então, não pensem que um câncer de pele surge de um ano para o outro. Ele demora, às vezes, 10 anos para se formar. Por quê? A pele vai tomando sol, vai tomando radiação UVA, UVB, e vai sofrendo degenerações. Por isso que é importante o uso diário do filtro solar. Eu digo que a radiação solar que mais faz mal é essa do dia a dia que a gente toma, de entrar e sair do carro, entrar de um ambiente fechado para um ambiente aberto. Então, a fotoproteção deve ser diária. O filtro solar tem que ser de qualidade, ele tem que ter amplo espectro, proteger contra radiação UVA, UVB, pelo menos um fator 30, que já consideramos um bloqueador solar. Aí a cosmética
do filtro solar a gente vai adequar a cada fototipo de pele, se a pele é oleosa, mista, seca, se é sensível ou não é sensível, se a pessoa tem rosácea ou não, se é criança, se é adulto, se é pessoa de mais idade, com uma pele mais desidratada e fotoenvelhecida. Só que é importante lembrar, sempre frisar, que deve ser usado todo santo dia. E não adianta aplicar só pela manhã. Tem que ser reaplicado, porque depois de umas 4 horas a fotoproteção não existe mais. Então, essa reaplicação é fundamental. Outra coisa importante é frisar a quantidade. Não adianta passar um pinguinho de filtro solar. Tem que passar uma quantidade um pouco mais generosa. Para o rosto, geralmente a gente pede para passar o equivalente a uma colher de chá de filtro solar. Você tem que cobrir bem a superfície a ser exposta. Outra coisa importante é o filtro, a partir do momento que você aplica na pele, ele demora em torno de 30 minutos para reagir com a sua pele, principalmente os filtros químicos, não os físicos. E se você deixar para passar no momento da exposição, você vai ter meia hora sem a fotoproteção. Então, isso é um dado bastante interessante e importante que as pessoas às vezes esquecem. Vai para a praia, vai lá começar a passar o filtro solar a hora que está sentado na cadeira de praia na areia. Não, o filtro solar deve ser passado em casa. Eu falo, antes de botar a roupa de banho, biquíni, a sunga, enfim. E cuidado, principalmente dobrado com as crianças, né? E a gente sempre usar um filtro, a qualidade é fundamental. Então, as pessoas que ficam mais expostas vão ter uma chance maior de desenvolver um câncer de pele. O melanoma, que é o mais grave, ele pode se disseminar tanto lateralmente como na profundidade, atingindo os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, dando uma metástase. O que é a metástase? Uma célula cancerígena vai para outro órgão. Geralmente, essa metástase ocorre para o pulmão, para os ossos. E isso pode levar a pessoa à morte. O melanoma é um câncer de pele que, se não tratado, pode levar à morte como qualquer outro câncer. É um tumor extremamente agressivo, tanto quanto o câncer de pulmão, e tem que ser tratado, tem que observar, e como ele geralmente dá na região do dorso, das costas, e as pessoas geralmente não conseguem se olhar nas costas. Então, sempre pedir para alguém estar olhando, está tudo certo, fazer uma visita ao médico uma vez por ano para fazer uma inspeção geral. Hoje o que a gente tem que auxiliar muito no diagnóstico precoce dessas lesões pré-cancerígenas e cancerígenas é a dermatoscopia, que é como se fosse um microscópio pequenininho que a gente usa na hora, você coloca sobre a lesão e vê as características, você amplia essa lesão e tem as características específicas que a gente tem que observar na dermatoscopia, que também foi uma revolução. Hoje a gente tem os livros só de dermatoscopia, que você vai fazer a detecção e o diagnóstico precoce. Muitas vezes, Fabiana, a gente nem biopsia essa lesão. Dependendo, se você olhou na dermatoscopia, viu que é uma lesão já suspeita, você remove a lesão por completo. Quando você suspeita de um melanoma, a indicação é cirúrgica. Tem que retirar e retirar com margem de segurança. Quando você suspeita de um carcinoma basocelular, se ele estiver bem superficial, você também pode usar uma medicação que é o imiquimod, que você, vamos dizer, ativa as defesas da pele e a própria pele acaba destruindo essas células de defesa, acaba destruindo essa lesão. Mas tem que ter acompanhamento do médico o tempo inteiro para usar esse tipo de medicação e ver se realmente tem a indicação. Então, o melhor tratamento para o câncer de pele é a exérese cirúrgica, total da lesão e sempre com margem de segurança. Ou seja, a melhor, então, forma de se tratar é retirar mesmo, fazendo a ressecção cirúrgica com uma grande margem de segurança ao redor dessa lesão, né? E também alguns exames complementares após essa cirurgia. Na verdade, assim, a margem de segurança, hoje em dia, varia entre 2 a 4 milímetros em todo o diâmetro da lesão. Vai depender do que é essa lesão. Se você fez uma biópsia antes e detectou que é um melanoma, você vai ter uma margem de segurança um pouco maior. No caso do melanoma, sempre o paciente vai ter que passar por exames diagnósticos
como exames de sangue, hemograma, fazer um raio-x de pulmão, né, de tórax, fazer um ultrassom abdominal, e esse paciente ele vai ser encaminhado para a oncologia, onde ele vai ficar por 5 anos tendo um acompanhamento da oncologia, assim como qualquer outro tumor. Já o basocelular, quando a gente remove toda a lesão, mandou para anátomo histológico e veio as margens livres da lesão, o paciente está tratado, curado, porém, toda pessoa que teve câncer de pele, seja qual tipo for, uma vez na vida, tem uma chance, uma predisposição maior a vir a ter outro câncer de pele. Portanto, ele deve passar por inspeção anual. Todo ano tem que passar pelo médico e fazer uma inspeção geral para ver se não tem nenhuma lesão, nenhum comprometimento. E as pessoas de pele clara, óbvio, até fototipo 3 são as mais suscetíveis a esse tipo de lesão. Juliana, fala um pouquinho sobre o que tem de novidade, o que está disponível hoje para as mulheres em termos de tratamento para celulite, como é feito esse tratamento e a celulite tem cura? Bem, vamos começar pela última pergunta sua. Celulite não tem cura. É um processo crônico, multifatorial. Vários fatores ocasionam a celulite. A começar pela hereditariedade, se você tem na família sua mãe, sua tia, seus avós com celulite, você também vai ter. Outro fator que é importante é a questão hormonal. Homens, mesmo estando obeso, acima do peso, dificilmente tem celulite, é verdade. A mulher, mesmo sendo magrinha, ela vai ter celulite. Por quê? O fator estrogênio, progesterona, oscilação de todos os hormônios, né, ao longo do mês que a mulher tem. Outra coisa, se a mulher tem um corpo pera, o formato ginoide, ela vai ter mais celulite do que aquela mulher que a gente chama de androide ou formato maçã. Né? Então, todos esses fatores, além de alimentação, atividade física, ingesta hídrica, tudo isso vai influenciar tanto na hora de você ter a melhora da celulite num tratamento, quanto também a piora. Ingesta de frituras, refrigerantes, doces, alimentos de alta carga glicêmica vão fazer com que haja uma congestão maior e essa celulite piora. E a celulite é um processo de alteração de microcirculação. Então, a gente tem que basicamente trabalhar na fisiologia da celulite. Hoje, a gente tem várias tecnologias para se tratar a celulite, como é um fator multifatorial, a gente não vai usar uma técnica isolada, sempre a gente associa técnicas e o paciente tem que colaborar com ingesta hídrica, alimentação e atividade física. Outra coisa que também a gente pode associar são os nutricosméticos, que hoje a gente tem no mercado para melhora da celulite, que são cápsulas que a pessoa toma em casa, via oral, para ajudar também no controle da celulite. Você tem graus de celulite. Quando a celulite já chega num grau de retração, aquela que você olha e já é visível, você tem que fazer uma subcisão, que é uma pequena cirurgia, para liberar aquela fibrose. Quando você tem uma celulite mais leve, grau 1, grau 2, a gente tem um arsenal terapêutico vasto, que seriam drenagem linfática manual, a carboxiterapia, a radiofrequência, no caso de celulites flácidas, funcionam muito bem, os aparelhos de endermologia, a estimulação russa, né, ou estimulação muscular, que também colaboram muito com isso. Infinidades de equipamentos hoje no mercado usados para esse fim, para tratamento de celulite. Aí você vai avaliar cada paciente, se é uma celulite mais congesta, uma celulite dura, uma celulite flácida, a idade desse paciente. Com certeza, uma celulite mais antiga vai ser mais difícil de tratar do que uma celulite mais jovem, vamos se dizer assim. E o paciente tem que se conscientizar que é uma coisa crônica, que ele vai passar pelo tratamento e esse tratamento tem que ter uma manutenção, ou seja, ele vai ter que tratar o resto da vida. O resto da vida. Não tem milagre. Vou quebrar a celulite na mão. Essas coisas não existem, Fabiano. São coisas que não são utópicas. Não existe tratamento definitivo da celulite. Existe melhora do grau da celulite, melhora do aspecto daquela pele, melhora da hidratação da pele.
aquele edema do interstício que a gente observa melhora. Agora, cura não existe. Isso eu sou muito clara para o meu paciente quando ele vai começar um tratamento de celulite. E tem que haver um comprometimento da pessoa com o tratamento. Uma regularidade nas sessões, uma regularidade na dieta, na ingesta de água, uma melhora dessa qualidade de dieta. Então, é bastante complexo. Eu acho que antes de qualquer tratamento para celulite, a pessoa tem que se conscientizar. O que tem de novidade hoje? Quais são os tratamentos disponíveis hoje em relação ao acne? A acne também é uma doença de pele multifatorial. A fisiologia da acne engloba vários fatores e geralmente acomete principalmente os adolescentes na faixa entre 12 a 20 anos. Pode acometer mulheres adultas também com outra visão, uma acne hormonal, uma rosácea, outra forma de acne, mas vamos falar um pouquinho da acne do adolescente, onde a gente vai ter um aumento da oleosidade da pele, um aumento da proliferação do P. acne, que é um tipo de bactéria, um aumento da espessura dessa epiderme. Então, a gente tem graus de acne, grau 1, 2, 3, 4. O grau 1, que é uma acne mais que a gente fala comedoniana, que são aqueles cravinhos, aquela acne cheia de cravo, a gente geralmente faz um tratamento basicamente tópico, né, com produtos que vão melhorar esse espessamento da epiderme para eliminar esses comedões, afinar um pouquinho essa epiderme. Numa acne grau 2, onde a gente já começa a ter as pústulas, que são aqueles pontinhos de pus, as espinhas associadas aos comedões, geralmente a gente associa antibióticos específicos de uso oral e também associa a terapêutica tópica, alguns anti-inflamatórios tópicos, antibióticos tópicos, o ácido retinóico, o adapaleno, são substâncias que vão afinar também a epiderme. Numa acne mais severa, um grau 3, que são acne com nódulos, cistos muitas vezes, uma acne que a gente chama de conglobata, que é uma acne grau 4, onde o paciente muitas vezes se incomoda, e é uma acne que pode deixar muita sequela, cicatriz. Geralmente hoje a gente usa a isotretinoína oral. Você, claro, como eu estou te falando, a gente não vai dar isotretinoína oral para todo mundo, como também está sendo uma panaceia. Passa Roacutan para todo mundo. Roacutan resolve tudo. Você não vai usar uma isotretinoína numa acne de um adolescente que só tenha cravinhos. Isso é absurdo. Tem formas e formas de se tratar. Outra coisa também, tem a idade em que você pode introduzir uma isotretinoína para esse paciente. Esse tratamento deve ser feito com acompanhamento médico mensal. Tem que ser feito exames de sangue, exames laboratoriais antes. Principalmente na parte hepática. Quando você falou sobre o uso indiscriminado da isotretinoína, é muito importante frisarmos aos nossos amigos telespectadores que é uma medicação hepatotóxica, ou seja, ela agride muito o fígado, né? Então, por isso que é muito importante esse acompanhamento mensal e também o controle hepático. Exatamente, tem que fazer o controle da função hepática, do colesterol, do triglicérides, do hemograma. Isso deve ser feito assim, mês sim, mês não, dependendo da dose que esse paciente está tomando. E a dose da isotretinoína depende e é de acordo com o peso do paciente. Eu falo que muitas vezes eu recebo adolescente aqui no consultório com uma espinha e fala: doutor, eu vim aqui porque eu quero tomar Roacutan, porque o meu amigo da escola está tomando e eu também quero tomar. E você vê que aquele adolescente não tem indicação alguma de isotretinoína. Então é a hora do médico chegar, conversar com o pai, que ele vai vir sempre acompanhado do pai ou da mãe, explicar qual é a conduta mais correta, que na verdade para aquele caso não é isotretinoína. Tudo, Fabiano, tem que existir uma individualização, tem que existir um bom senso. Sabe? É o que eu digo, é panaceia de laser, é panaceia de isotretinoína. É uma medicação que veio revolucionar o tratamento. A terapêutica da acne é maravilhosa, mas em muitos casos a gente não tem a cura clínica. Você não pode prometer para o paciente que ele vai curar e nunca mais vai ter acne. Isso não existe também. Tudo tem seus prós e contras. Então, acho que tudo isso deve ser esclarecido na hora da consulta.
E, principalmente, o médico usar o bom senso e orientar o paciente, porque o paciente vem querendo determinada coisa. Muitas vezes ele vem querendo uma coisa que para ele não é indicado, não só na parte dermatológica, de doenças dermatológicas, mas também da parte estética. Então, a gente tem que o médico ter bom senso, escutar o paciente, ouvir o médico, ouvir o que ele tem a dizer, né? A informação, como você disse, está aí no Dr. Google. Todo mundo pesquisa, o paciente hoje já chega para a gente com uma série de questionamentos. Eu acho que a gente tem que pontuar e ponderar tudo isso. Juliana, em relação às atualidades hoje, em termos de equipamentos estéticos, quais são hoje os equipamentos mais modernos que estão no mercado, os equipamentos hoje mais procurados e o seu uso, a sua finalidade? Então, quais são os equipamentos atuais? Então, vou dar uma pincelada geral. Não vou estar falando em marcas de equipamentos, mas simplesmente na tecnologia que esse equipamento utiliza. Então, hoje, como eu havia dito, a gente usa a radiofrequência, que é uma forma de energia para tratamento de celulite, flacidez, tanto facial, pescoço, flacidez corporal, é muito bem indicado. Tem que também avaliar o grau dessa flacidez, isso é importante. A gente tem os equipamentos de luz intensa pulsada para manchas, para lesões vasculares, poiquilodermias. A gente tem os equipamentos de laser específico para tratamento de lesões vasculares. E temos os lasers fracionados. Aí a gente tem uma série de lasers fracionados, o erbium, glass, a gente tem o CO2 fracionado, que é usado para rejuvenescimento, para estrias, para ativação de colágeno. Muitas vezes a gente usa também na questão de olheiras, né, de linhas embaixo nas pálpebras, aquela flacidez mais intensa. E os lasers para depilação. Então, laser para depilação seria de iodo. Luz intensa pulsada é a fotoepilação, que não é tão eficaz quanto a depilação a laser. Então, a gente tem que avaliar custo-benefício, indicação para cada paciente. Basicamente, eu acho que, resumindo, aí temos a carboxiterapia, né? Resumindo, eu acho que é isso. Juliana, gostaria novamente de agradecer por você ter recebido a nossa equipe aqui da TV10 na sua clínica e novamente parabenizá-la pela clínica e também pela profissional competente e que está sempre se atualizando, sempre saindo aí na vanguarda em relação aos tratamentos que estão disponíveis hoje e trazendo sempre essa novidade para a nossa cidade, aqui para Assis. Muito obrigado pela gentileza de nos receber. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade. Eu sempre procuro esclarecer para os meus pacientes, esclarecer para a população o que é possível e espero sempre concluir e fazer meu trabalho com honestidade, atendendo da melhor forma possível os pacientes que me procuram. Agradeço à população de Assis e região por esses 12 anos e meio que eu tenho atuado e que as pessoas depositam confiança no meu trabalho. Agradeço de coração, porque sem os pacientes eu não estaria aqui, eu não teria concluído esse sonho que foi a clínica que eu acabei de inaugurar. Então eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que são meus pacientes ou que um dia vão ser. E agradecer a você, Fabiano, que sempre é um colega, um companheiro de tantos anos que a gente vem se cruzando. Chegamos assim ao final de mais um programa Cultura e Saúde. Que Deus nos abençoe de uma forma rica e poderosa.